Você já parou para pensar que assim como a gente precisa fazer a higiene do nosso corpo, assim a gente também precisa fazer uma higiene mental. A gente precisa muito cuidar da nossa mente, porque muitas vezes o nosso maior cansaço não é no nosso corpo físico, é na nossa mente. São aqueles pensamentos que não param, as preocupações, os medos diários, aquela ansiedade que muitas vezes rouba até o nosso sono. Aquela lembrança do passado, palavras que alguém falou ao nosso respeito e que continua ecoando dentro de nós. Hoje eu quero te ensinar algo poderoso. Como fazer uma verdadeira higiene mental. Mas calma aí. Não uma higiene qualquer, uma higiene baseada em técnicas na palavra de Deus. Eu quero te mostrar, eu quero te ajudar. Como você cuidar da sua mente à luz da palavra de Deus. Eu quero que você fique comigo aqui até o final, porque talvez a última palavra desse vídeo seja o que você precisa ouvir. Então, aproveita, curta esse vídeo e compartilhe com aquele amigo que anda sempre acelerado. A Bíblia diz em Romanos 12, versículo 2: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Olha isso, como isso é forte. Deus ele está nos ensinando algo poderoso na sua palavra. Que uma mente renovada, ela pode transformar a maneira de nós viver aqui nessa terra. Então, vamos começar. Primeiro, olha só, isso é muito importante. Aprenda a identificar o que está entrando na sua mente. Nem todo o pensamento que aparece na nossa mente, ele precisa permanecer ali. É nós que temos esse domínio. Você não precisa acreditar em tudo o que você pensa. Às vezes você pensa, eu não vou conseguir, isso não vai dar certo, eu não sou capaz, nada vai dar certo. Sabe, gente, Deus, ele não se esqueceu de você. Ele está junto com você nessa caminhada. E esse pensamento que está fora da vontade de Deus, ele precisa sair da sua mente, porque todo pensamento, ele não merece um lugar dentro de você. Em Filipenses capítulo 4, 8, ensina-nos a pensar em coisas boas, em coisas honestas, em coisas justas. E aí que está o grande segredo, nós eliminar esses pensamentos negativos. É isso que muitas vezes fazem a gente não prosseguir. Então você precisa fazer uma limpeza desses pensamentos ruins. Não fique repetindo, não fique imaginando o pior. Leve esses pensamentos para Deus. Quando você for orar, você precisa falar para Deus: Senhor, esse pensamento está me fazendo muito mal. Eu entrego isso nas tuas mãos. Renova, Deus, a minha mente, segundo a tua palavra. E agora um outro passo, aprende a silenciar o excesso de vozes. Nós vivemos em um mundo cheio de barulho, redes sociais, notícias, opiniões, comparações. Tudo isso leva a nossa mente a ficar muito acelerada. Pessoas, elas ficam falando muitas vezes o tempo todo. E muitas vezes a gente fica tão acostumado com esse barulho que a gente não faz essa higiene mental, que a gente acaba se esquecendo de ouvir a voz de Deus. Talvez você precisa de alguns minutos por dia sem o seu celular, sem televisão, sem rede social, somente você e Deus. Isso vai fazer você silenciar muitas vozes
que vem até a sua mente. Um conselho: sente-se em um lugar tranquilo, abra a sua Bíblia, respira fundo, porque a respiração é muito importante, e diga assim: Senhor, eu estou aqui, fala comigo através da tua palavra. Às vezes a gente precisa acalmar a nossa mente, meditando na palavra de Deus e tendo um tempo a sós com Deus. E não mais informação, a gente precisa de um silêncio. E o nosso terceiro tópico: pare de alimentar aquilo que está te machucando. Existe uma pergunta que você precisa fazer hoje: o que eu estou colocando dentro da minha mente todos os dias? Porque aquilo que a gente alimenta é aquilo que cresce. Então é muito importante a gente analisar o que nós estamos alimentando. Se a gente alimentar o medo vai crescer. Se nós alimentarmos a comparação ela vai crescer. Se nós alimentar ressentimentos, mágoas, tudo isso vai crescer. Mas quando você alimenta a sua mente com a palavra de Deus, tudo isso começa a não ter mais lugar e a sua fé ela começa a crescer. Por isso, se alguma coisa está roubando constantemente a sua paz, talvez seja essa a hora certa de você diminuir esses acessos. Nem tudo merece a sua atenção. Nem todas as discussões precisam ser dadas uma resposta imediata. Nem toda opinião precisa ser recebida. E nem toda pessoa precisa ter acesso à sua mente. E o nosso quarto tópico: aprenda a entregar a Deus aquilo que você não consegue controlar. Esse tópico é muito importante. Talvez essa seja uma das maiores causas do nosso cansaço mental. A gente quer literalmente controlar tudo. Queremos saber o que vai acontecer amanhã. Queremos resolver os problemas antes de eles acontecerem. E queremos muitas vezes controlar as pessoas. Queremos controlar as circunstâncias. Mas existe uma coisa muito importante que simplesmente a gente não consegue controlar, porque é Deus que é o dono do nosso amanhã. E quando você tenta controlar aquilo que pertence a Deus, sabe o que acontece? Você se cansa. Jesus disse lá em Mateus capítulo 6, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Sabe, isso significa que a gente deve viver uma vida plena em Deus. Significa que a gente precisa confiar. Faça a sua parte e entregue o restante nas mãos de Deus. E antes de dormir, em vez de você ficar colocando um monte de pensamentos na sua mente, eu te convido a você entregar todos esses pensamentos nas mãos do Senhor. E se você não conseguir, experimente dizer essa oração: Senhor, eu fiz o que estava ao meu alcance. Agora eu entrego o que eu não posso controlar. Cuida de mim, Deus. Me dá o teu descanso. Cuida da minha família. Cuida do meu amanhã. E agora nós vamos para o quinto tópico. Perdoe. Olha só, isso é uma virada de chave. Sim, perdoe. Porque guardar mágoas dentro da nossa mente é como a gente beber literalmente um veneno, esperando que a outra pessoa venha ao nosso encontro e peça perdão. Talvez alguém tenha te ferido, talvez alguém tenha te decepcionado, talvez você carregue uma história que ninguém conhece. Mas eu tenho algo importante para dizer. Deus, Ele quer curar essa tua dor. Ele quer tomar o controle da sua vida. Perdoar não significa que a gente vai esquecer.
Perdoar é uma decisão que a gente não vai mais carregar essa dor e que a nossa vida está no controle de Deus. Entregue agora para Deus e diga comigo essa oração ela é poderosa. Senhor, eu não consigo resolver isso sozinho, mas eu escolho liberar o perdão. Cuida do meu coração e cuida da minha mente. E o sexto, ore sobre tudo aquilo que está te preocupando. Olha só, não carregue sozinho aquilo que você pode colocar diante de Deus. Lá em Filipenses capítulo 4, versículo 7, nos ensina a não viver dominado pela ansiedade, mas apresentar as nossas necessidades a Deus por meio da oração e da súplica e com ações de graça. E sabe o que é que acontece? A Bíblia ela diz que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, ela guardará o nosso coração e a nossa mente. Olha, essa palavra ela é poderosa. Olha isso. Deus ele não promete que todos os problemas da sua vida desaparecerão imediatamente, mas Ele promete a sua paz, mesmo quando ainda existe problemas para resolver. Então você que está me escutando, quando as preocupações vierem, sabe o que você faz? Ore. Quando o medo vier, ore. Há poder na oração. Quando aquela tristeza vier, ore. Há poder na oração. Quando você não souber mais o que fazer, ore novamente. Não transforme a preocupação em um pensamento repetitivo. Transforme a preocupação em uma oração. Finalmente, cuide do que Deus colocou dentro de você. Você não precisa viver todos os dias da sua vida aqui nessa terra carregando pensamentos que Deus nunca pediu para você carregar. Isso é muito importante. Você não precisa carregar o peso do seu passado. Você não precisa viver o peso do medo do futuro. Você não precisa passar o dia inteiro tentando agradar a todo mundo. Você precisa aprender a descansar em Deus. Em Salmos 55, versículo 22, diz assim: lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te sustentará. Então hoje, faça uma limpeza na sua mente e retire aquilo que não precisa permanecer mais aí. Troque pensamentos de medo por pensamentos de fé. Troque preocupações por orações. E troque aquela comparação que muitas vezes a gente enfrenta por gratidão por tudo aquilo que você está vivendo. E troque aquele ressentimento que você sente por um perdão. Troque aquele desespero por uma confiança plena em Deus. E quando a sua mente vier dizer a você, você não vai conseguir, responda para a sua mente: eu não estou sozinho, eu não estou sozinha. E quando a sua mente vier novamente querendo dizer para você, vai dar tudo errado, você responda para ela: Deus continua no controle da minha vida, Ele não perdeu o controle. E quando a sua mente vier novamente tentar dizer para você que você não é capaz, você responda a ela: minha força não está nas minhas mãos, a minha força ela vem do Senhor. E quando você não souber mais o que fazer com aquela situação, pare, respire e entregue tudo nas mãos do Senhor. Que Deus te abençoe. Você é precioso para Deus. E não se esqueça, curta esse vídeo, compartilhe com aquele amigo que está literalmente acelerado.
E também vai lá, deixa um like, deixa um comentário, é muito importante para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e esse conteúdo alcance mais pessoas e mais pessoas sejam restauradas pela palavra de Deus. Que Deus